Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, a santa paz a todos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Antes, porém, quero lembrar você que nessa sexta, às 22 horas, nós teremos a mega vigília da gratidão pela vida. E a base, o tema central é a vida de Jó, tá? Eu estava meditando, daqui a pouco eu vou mostrar para você aqui nesse programa, nessa mensagem. Vai compartilhando aí e avisando as pessoas, inscreva-se no canal, deixa sempre o sininho aí ativado. Daqui a pouco a mensagem para você então. E para todos nós. Jó, ele perdeu absolutamente tudo, tá? E algumas coisas se revelaram, né? Foram reveladas e trouxeram mais frustração ainda. Por exemplo, ele via a mulher dele grata, satisfeita, feliz e demonstrando muito amor, muito carinho, respeito, principalmente por Deus. Primeiro por Deus, depois por ele, pelos filhos. E quando ela se viu sem nada, absolutamente, porque o marido perdeu tudo e o viu doente, ela disse: amaldiçoa Deus e morre, porque ainda o serve inutilmente. Isso significa dizer que Jó continuou servindo a Deus e com sentimento de gratidão, não tendo mais as fazendas, o gado, os amigos e o carinho da própria mulher, da própria esposa, que disse que ele deveria amaldiçoar Deus e morrer. É a fase mais difícil da vida de Jó. Todos nós passamos por fases difíceis, momentos difíceis. E com a permissão de Deus. Porque Deus é onisciente, Deus sabe do tamanho da nossa gratidão, do nosso amor, da nossa perseverança e do que Ele representa para nós. Se Deus na sua vida só representa conquista, como saúde e portas abertas e realizações de sonhos, de projetos, isso não agrada a Deus. Ninguém quer ser assim, nem você. Imagina os seus filhos tratarem você bem só porque você dá as coisas para eles. Hein? Imagina, nós da minha família lá, da nossa família, tínhamos um pai que não tinha nada. E nós dispensávamos carinho a ele. Em algum momento havia atrito, desavença, não conhecíamos a Deus. Mas eu não tratava como pai porque ele me dava alguma coisa, ele não tinha nada para dar. Então Deus, ele quer ser amado, ele quer ser considerado, ele quer ser venerado. Eu e você fomos feitos inteligentes para isso, para servirmos a Deus e vivemos a gratidão. Por isso a vigília da gratidão, na verdade, é a primeira de muitas que virão. E vai ser a mais abençoada de todas que já tivemos, sem dúvida. Eu tenho certeza absoluta. Você vai ver o resultado na sua vida. Então venha agradecer, traga uma oferta de gratidão para a obra de Deus. Gratidão a Deus, uma oferta de gratidão a Deus, tá bom? Daqui a pouco a mensagem está no livro de Jó, no capítulo 1, a partir do versículo 13, daqui a pouquinho. Pai querido e maravilhoso Senhor dos exércitos, nós entramos na Tua presença em oração, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Senhor, nós só temos a Ti, como companheiro fiel, amigo, como Senhor, como alguém que pagou um preço muito alto pela nossa liberdade, pela nossa vida, e nunca, jamais podemos perder a gratidão. Por isso te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, te agradecemos por tudo, Pai, pelas oportunidades,
pelos momentos em que sorrimos e exultamos, e também pelas fases difíceis em que nos frustramos, nos decepcionamos com tantas coisas, não da sua parte, porque a tua palavra diz, no próprio livro de Jó, que o inocente jamais foi destruído, jamais. Podem ser acometidos de dificuldades, de aflições, porque o Senhor disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu oro por aquele que está doente, está abatido, está preocupado, está aflito por alguma razão. Precisa de socorro, de um milagre, de um alcance. Estenda as mãos para abençoá-lo. Estenda as mãos para alcançar essa criatura e fazer um milagre. Cura do câncer, da leucemia, cura de todas as enfermidades. Faz com que o teu nome seja glorificado. Eu declaro a vitória, o milagre. Abençoa os dizimistas, ofertantes, patrocinadores da obra. Abre as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Consagra água e quem beber receba vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Beba da água abençoada em nome de Jesus. Muito bem, nós estamos então aguardando você para essa sexta-feira extraordinária, grande vigília, tá? E já lembrando você que no dia 7 de setembro, nós vamos ter a imposição de mãos da independência, a maior de todos os tempos. Nada aconteceu maior do que esta imposição de mãos no dia 7 de setembro. Olha que você já viu tantas, inclusive relatos, há 15 dias atrás, um pouco menos talvez, nós vimos uma avó e uma mãezinha, uma jovem, apresentando a sua filhinha que estava morta no ventre, e ela estava na cadeira de rodas, a mãe, e as duas saltando e correndo no altar segundo a palavra de Deus, através da imposição de mãos. Mas vamos à palavra do Senhor, então? Presta atenção nesta mensagem. Jó capítulo 1, a partir do versículo 13, as aflições e a paciência de Jó. Presta atenção nessa palavra. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito mais velho, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles, andavam perto deles. De repente deram sobre eles os sabeus, os inimigos ali daquele povo do Jó, da família dele, e os levaram, quer dizer, roubaram, né? E mataram os servos a fio da espada, os empregados de Jó. Só eu escapei para trazer-te a nova, ou seja, a notícia. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os cavalos, ou os camelos, e os levaram e mataram os servos, aos que cuidavam, né, a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei.
O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha que coisa extraordinária. Quem de nós tem essa capacidade? Ou teria essa capacidade? Nenhum, eu acredito. Acho que não existe na face da terra. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Porque nós teremos a grande vigília, a maior de todas, que é a vigília da gratidão pela vida. E Jó ainda estava vivo, naquele momento em que recebeu a última notícia, pior de todas, que é a morte dos filhos. Já tinha ouvido que o gado foi roubado, os camelos, todos os animais, e outras notícias ruins, uma atrás da outra, todas em sequência, perdão. E quando recebeu a última e pior notícia, ele rasgou a roupa dele, angustiado, triste, maltratado, botou o rosto em terra, adorou a Deus e disse: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E com tudo isso, Jó não atribuiu a Deus o fracasso, as derrotas, não culpou a Deus, não botou na conta de Deus. E não perdeu a gratidão do seu coração. Esse é um dos sentimentos mais importantes na vida do cristão, do homem de Deus, da mulher de Deus. A gratidão. Entender que a vida é de Deus, o sopro que está em mim, que está em você, o Espírito que está em nós veio de Deus. E a nossa matéria foi feita por Deus. Tudo que vivemos até hoje, o próprio raciocínio, a inteligência que temos, que o macaco não tem, a capivara não tem, a onça não tem, o boi não tem, o cachorro não tem, o gato não tem. Isso veio de Deus. Deus decidiu que eu e você seríamos como Ele. Teríamos o discernimento das coisas e raciocinaríamos como Ele, pensaríamos como Ele. Então, existe uma coisa que você precisa ter, você e eu, e que isso vai mudar certamente a nossa vida, o nosso rumo, vai abrir portas, vai fazer com que sejamos mais abençoados e tenhamos mais qualidade de vida. É a gratidão, é o sentimento de gratidão. É a gratidão a Deus, é entender a vontade de Deus, que fomos feitos para Ele, só existimos por causa dEle. E se vencemos, Ele vence por nós. E se perdemos, Ele permite para que eu e você possamos melhorar como pessoas e crescer na fé, na confiança, na perseverança, buscando a Ele. Porque a Bíblia dá todas as receitas. Então, no próprio livro de Jó, quando um dos amigos de Jó falava do exemplo que ele, Jó, representava para todos, ele disse: jamais o inocente foi destruído ou foi derrotado. Então, se estamos sofrendo, estamos colhendo os frutos amargos das sementeiras errôneas do passado. Estamos precisando melhorar, perseverar mais, orar mais, buscar mais, frequentar mais os cultos. E esta vigília, eu convoco São Paulo em peso, bispos, pastoras, pastores, missionários, obreiros, todos, que é da gratidão pela vida. Teremos muito louvor, com cantores extraordinários, abençoados, inspirados por Deus, e ministraremos ali a palavra do Senhor. Começa nessa sexta-feira, às 22 horas, vai ser grande demais.
e apresenta ali uma oferta de gratidão a Deus, como fez o leproso. O próprio Jesus, quando curou o leproso, e ele se apresentou a Jesus, dizendo que estava limpo, Jesus disse: vai e mostra-te ao sacerdote e leva a oferta que Moisés ensinou. Então, estipula aí no seu coração uma oferta de gratidão e traga para Deus, para a obra de Deus nessa sexta-feira na vigília. Todos nós vamos fazer isso, tá bom? E continuando então, Jó, ele viveu o único na história, que depois de todo esse sofrimento, um belo dia ele orava pelos amigos e Deus mudou a sorte dele. E a Bíblia diz que ele viveu mais 140 anos, tá, de pura qualidade de vida. Pura qualidade, sem doença, sem dores, sem frustrações, decepções. Ele teve mais 7 filhos e 3 filhas. Jó, ele teve uma bela família. Ele viu seus filhos prosperarem, seus netos, bisnetos, tataranetos, até a 4ª geração, como diz a palavra. E ele viu seu patrimônio se multiplicar. Deus deu o dobro de tudo que ele havia perdido. Só os filhos que deu no mesmo número. O resto ele deu o dobro de tudo que o diabo tinha tirado dele. E não foi Deus quem tirou, hein? Então veja, por causa de uma atitude da gratidão. Porque Jó não abria mão da sua confiança, da sua perseverança, da sua fé, do seu amor a Deus, da sua gratidão a Deus. O sentimento que ele tinha por Deus não estava ligado àquelas coisas que ele conquistava, não. Infelizmente, muitos crentes estão vivendo assim. A fé, a esperança, a gratidão, o amor estão condicionados às conquistas. E nem é culpa do povo, é culpa dos que ensinam, das igrejas, dos líderes, dos pastores, dos bispos, apóstolos. É culpa daqueles que ensinam, que diz que o crente tem que ter isso, tem que ter aquilo. É claro que terá, porque Jó teve. Mas isso e demonstrar gratidão no momento difícil, confiança no momento difícil, fé no momento difícil, perseverança no momento difícil, tá bom? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, participa conosco, multiplica aí, vamos atingir aí 2 milhões de inscritos em breve, tá bom? Até sexta-feira, às 22 horas no Brás, na Cidade Mundial. Estaremos juntos ali. Um beijo no coração, que Deus abençoe em nome de Jesus.